No vídeo de hoje, Reconstruindo a Igreja em Tempos de Crise, um texto de Warren W. Wiersbe, extraído do livro A Crise de Integridade, publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1989. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Tudo se levanta ou cai com a liderança, inclusive o que chamamos de a obra do Senhor. Ao lermos a Bíblia, encontramos homens e mulheres que foram chamados para ser líderes em horas de crise. Alguns tiveram êxito brilhante para a glória de Deus. Outros fracassaram miseravelmente e ainda agravaram a crise. A história mostra-nos que a crise pode produzir pelo menos 3 tipos diferentes de líderes, e a atual crise de integridade que se vive na igreja não é exceção. Geralmente, o primeiro tipo de líder a aparecer é o otimista, que trata da situação de modo suave e superficial. Ocupa-se apenas das falhas aparentes e logo convence o público de que as coisas não são tão ruins, afinal de contas. Não é que o problema seja tão sério, afirma o líder com um sorriso. É que a imprensa está cobrindo melhor as notícias. Se dermos tempo ao tempo, tudo se resolverá e será logo esquecido. Você deve lembrar-se de que Jeremias teve de enfrentar esse tipo de líderes. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. É claro que algumas pessoas desejam esse tipo de líder porque ele as conserva felizes e não exige delas sacrifícios. Maquiavel, em O Príncipe, escreveu: os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que um enganador jamais terá falta de vitaminas para suas fraudes. O segundo tipo de líder é mais realista. Admite haver problemas sérios e promete tomar providências para resolver a situação. Se lhe derem cobertura financeira e autoridade, ele criará novas organizações, estabelecerá novos alvos, contratará novo pessoal e reforçará novos padrões. Embora não haja dúvida de que essas soluções a curto prazo sejam melhores do que a inércia otimista, ainda não passam de substitutivos das mudanças drásticas realmente necessárias. Contratar nova tripulação e planejar nova rota não impede que o navio danificado vá a pique. O perigo é que os passageiros e a tripulação podem ficar tão entusiasmados com o novo sistema a bordo que se esqueçam de que o navio precisa ser salvo. O terceiro tipo de líder é o de que realmente precisamos. Descarta o tratamento cosmético por saber que é superficial e a providência rápida por saber que é temporária. Tem coragem para enfrentar os problemas com honestidade, sabedoria para entendê-los, força para realizar o que é preciso e fé para confiar em que Deus fará o restante. Não teme perder amigos nem fazer inimigos. Não se deixe intimidar por ameaças, nem é comprado por subornos. É um homem de Deus e não está à venda. Neemias foi um líder desse tipo, um homem que nos mostra como reconstruir em época de opróbrio. Neemias foi uma pessoa deslocada, um judeu que vivia no palácio de Artaxerxes, primeiro rei da Pérsia. Como copeiro do rei, usufruta prestígio e abundância, autoridade e conforto. Não havia motivo para ele se preocupar com os compatriotas em Jerusalém,
mas se preocupou. Tão preocupado ficou que procurou saber o que acontecia na cidade santa. Essa atitude me parece importante. Ele queria enfrentar os fatos honestamente. Não tinha medo da verdade. Um dos problemas atuais é que muitos cristãos, na realidade, não querem enfrentar os fatos. Vivem num mundo devocional de sonhos, cegos para a verdade e com os ouvidos abertos somente para mensagens que lhes assegurem que tudo vai bem. O fato de alguns vigias das torres terem adormecido não somente não perturba muita gente religiosa, mas também na realidade as tranquiliza. Quando não há notícias, tudo vai bem. Nem tudo vai bem na igreja, não obstante nossas palavras e estatísticas. Precisamos de mais pessoas como Neemias que se interessem o bastante para indagar, mesmo sabendo que as notícias não serão alviçareiras. Os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Neemias 1 e 3. Por que deveria Neemias, o braço direito do rei, preocupar-se com a situação angustiosa de 50.000 judeus que viviam a uma distância de mais de 1.600 quilômetros? Havia inúmeras razões ou desculpas para que Neemias não se envolvesse. Para começar, o que podia um único homem fazer numa situação difícil dessas? Além do mais, era sua culpa de a cidade ter sido destruída século e meio atrás? Não. Seus antepassados é que tinham pecado e provocado o julgamento de Deus sobre Jerusalém. Foram eles que rejeitaram as mensagens de Jeremias e outros profetas e persistiram na idolatria. Foram eles que pecaram e não Neemias e sua geração. Como teria sido fácil Neemias escapar? Vimos essa atitude escapista expressa por inúmeros cristãos quando da eclosão de um escândalo eclesiástico. Eles e deles são as palavras mais usadas, apesar de Jesus ter nos ensinado que devemos usar nós e nosso. Não digo que todos nós deveríamos ser responsabilizados pelo que acontece, mas afirmo que não podemos negar a nossa unidade no corpo de Cristo e nossas responsabilidades mútuas. Não importa quão culpados outros possam ter sido, parece insensibilidade manter-nos à parte e apontar o dedo. O de que precisamos atualmente não é de ira, mas de angústia. O tipo de angústia que Moisés sentiu quando quebrou as tábuas da lei e depois subiu ao monte para interceder pelo povo, ou a que Jesus sentiu quando purificou o templo e quando chorou pela cidade. A diferença entre ira e angústia é um coração partido. É fácil ficar irado, especialmente com os pecados de outras pessoas, mas não é fácil considerar o pecado, inclusive o nosso, e chorar por ele. Por que Neemias chorou? Porque a cidade dos seus pais estava em ruínas, mas porque o Deus dos seus pais servia de opróbrio perante o inimigo. A preocupação de Neemias era pela glória do Senhor, não apenas pelo bem-estar do povo. Lamentou-se e chorou, jejuou e orou. A sua identificação com o estado trágico de Jerusalém foi tão intensa que a tristeza estampou-se em seu rosto e o rei a percebeu. Imagino quantos de nós nos assentamos e choramos quando sabemos que um líder cristão pecou ou um ministro fracassou. Imagino quantos de nós nos lamentamos quando vemos os meios de comunicação exultarem às custas da igreja. Quando alguém fracassa, muitos de nós em posição de liderança, apressamo-nos a proteger nosso nome e ministério e nos esquecemos de que é o nome de Deus que tem de ser glorificado. Em vez de nos identificarmos com a situação aflitiva, na maioria das vezes, afastamo-nos dela. Neemias identificou-se e não somente com a vergonha e com o sofrimento, mas também com o pecado dos seus antecessores.
Faço confissão pelos pecados que temos cometido contra ti, disse ao Senhor. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Neemias 1, 6 e 7. Note o pronome nós e não eles. Neemias preocupou-se a ponto de indagar, identificar-se e interceder. Depois de assentar-se e chorar, ajoelhou-se e orou. Geralmente pensamos em Neemias como um executivo exemplar, um homem de ação, mas ele era também um homem de oração. Seu livro traz pelo menos 11 incidentes de orações. O líder que sabe orar conhecerá a vontade de Deus a seu respeito. Neemias 1, do 5 ao 11, é o registro de uma oração realmente importante. É o tipo de oração de que podemos apropriar-nos, pois atinge as nossas necessidades básicas. Ela contém a intercessão com base no caráter de Deus. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, e na sua aliança, que guardas a aliança e a misericórdia. Firmado no caráter e na aliança de Deus, Neemias confessou os seus pecados e os do povo e clamou o perdão de Deus. Se houver um escândalo evangélico novamente, imagino o que aconteceria se nós, os líderes da evangelização, nos ajoelhássemos juntos em oração, não apenas pelo nosso ministério ameaçado, mas por todo o povo de Deus? Será que poderíamos convocar uma grande reunião de pastores e igrejas a que se unissem conosco na confissão de pecados e na procura da face de Deus? É certo que muitos de nós temos orado em particular e ainda estamos orando, mas talvez o impacto seja maior se em conjunto orarmos e confessarmos os nossos pecados. A oração de Neemias foi mais do que confissão, foi também uma oração de consagração, pois ele se pôs à disposição do Senhor para o que fosse necessário. Nós realmente não estamos orando pela fé, a menos que estejamos dispostos a ser parte da resposta. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós, Efésios 3:20. Não era o caso de eis-me aqui, envia o meu irmão, era eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que há de mais admirável em Neemias é a sua integridade, uma dedicação exclusiva à tarefa e um coração sincero na devoção ao Senhor. Trabalhador, ele absolutamente não era uma celebridade tentando estabelecer um reinado para si. Quando ridicularizado, orou. Quando ameaçado, orou. Tomou da espada em uma das mãos e de uma ferramenta na outra e continuou a trabalhar. Quando convidado a um acordo, respondeu: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias 6:3. Neemias sabia como harmonizar as responsabilidades e os privilégios do seu cargo. As responsabilidades não lhe esmagavam o espírito, e os privilégios não lhe exaltavam o ego. Como todos os bons líderes, carregava o fardo mais do que precisava e usava menos privilégios do que era natural. Para ele, a obra não era uma profissão, mas um ministério. Por isso, ele sabia que teria de fazer sacrifícios. Privilégio jamais confere segurança, disse determinado autor. Antes, proporciona as condições de luta mais selvagem. O que esse homem e seus companheiros executaram pela graça de Deus? 3 tarefas difíceis que, espiritualmente falando, a igreja precisa realizar hoje. Primeiro, reconstruíram os muros. Como moramos em cidades e subúrbios modernos, talvez não avaliemos a importância dos muros na época de Neemias. Uma cidade murada possuía distinção e era capaz de defender-se do inimigo. Os muros tanto serviam de separação como de segurança. Uma das coisas mais importantes que um governador fazia naqueles dias era reforçar e estender os muros da cidade, e a primeira coisa que o inimigo tentava fazer era derrubá-los.
O que alguns chamam de separação do mundo realmente não passa de isolamento do mundo, e que outros chamam de penetração no mundo pode ser nada mais do que o antigo acomodamento com um novo nome. Quando a igreja, tentando alcançar o mundo, se torna igual a ele, perde o seu impacto sobre o mundo. Quão trágico é que cooperemos com o inimigo demolindo os nossos próprios muros, perdemos nossa característica e destruímos nossas defesas. Além da reconstrução dos muros, Neemias e os seus trabalhadores restauraram as portas. A porta da cidade no Oriente era muito mais do que um lugar de entrada e saída. Era também um lugar de jurisdição onde as autoridades se encontravam para tratar de negócios. Quando Jesus quis ilustrar a autoridade e a vitória de sua igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Mateus 16 e 18. Por mais fortes que sejam os muros, eles são inúteis se as portas não forem resistentes ou se os guardas forem descuidados ou desleais. A igreja necessita desesperadamente de portas fortes e de guardas leais. É claro que Neemias e os trabalhadores tiveram também de remover escombros que os impediam de edificar o muro. Não tiveram de assentar novos alicerces. Tudo o que tinham de fazer era tirar o lixo, encontrar os alicerces antigos e construir o muro. Mas essa tarefa não foi fácil. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Neemias 4:10. É fácil acumularmos o lixo e então nos acostumarmos a ele a ponto de julgá-lo uma preciosidade. A dona de casa limpa o porão enquanto o marido está no trabalho, mas quando ele chega, leva de volta todo o rebotalho selecionado. Sábio é o líder que reconhece o lixo quando o vê-lo e tem coragem de descartá-lo. Como Israel na Páscoa dos judeus, cada ministério precisa regularmente de uma limpeza para ficar melhor e mais puro. Talvez tenhamos colecionado na organização lixo que interfere com o progresso, ou talvez o lixo doutrinário que entristece o Espírito Santo e impede o seu poder. Talvez o ministério todo precise ser podado por haver pessoas em demasia, comissões em demasia, atividades em demasia, e não podemos encontrar os alicerces. Jogar fora os escombros não é um trabalho fácil, nem traz popularidade, mas é importante. É verdade, tudo se levanta ou cai com a liderança, simplesmente porque os seguidores tornam-se iguais aos seus líderes. Uma geração de líderes sedentos de poder provavelmente incapacitará a igreja por muitos anos. Sabemos do que precisamos: pregadores como Jeremias e João Batista e líderes como Neemias. Mas precisamos de algo mais: intercessores como Moisés. Se não nos voltarmos para a oração, não há esperança de reavivamento na igreja. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.